Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma vez a transmissão online das palestras e atividades da Casa da Fraternidade. Estamos com certeza muito felizes com a presença de todos vocês. E já temos aqui a nossa palestrante. Vamos incluí-la aqui na live. Oi, boa noite. Boa noite. Hoje é São João, né? Então temos que ir acostumando com as bombas. Eu comprei até uma máscara quadriculada, mas esqueci de trazer, deixa lá. Boa noite, mais uma vez seja bem-vinda. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, por mais uma vez estar aqui junto com a gente. Obrigada. E para a gente começar, vamos fazer nossa leitura, né, de uma mensagem. Todos que estão entrando aí, bem-vindos. Sônia Rocha, Tom Zé. Vamos à mensagem. Seja otimista. Procure subir e espere sempre que o melhor lhe aconteça. Embora as aparências sejam contrárias, confie em Deus, que está perto de você, dentro de você, porque nele existe a solução de todos os seus problemas. Olhe para o lado certo da vida, para a felicidade e o progresso, e não detenha jamais sua subida. Seja otimista e há de vencer. Do livro Minuto de Sabedoria. E vamos fazer agora, nesse momento, a nossa prece. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais presentes no nosso trabalho, pedimos, Mestre, a tua proteção, o teu amparo, para que nossa atividade ocorra da melhor maneira possível. Pedimos a presença dos espíritos amigos que conduzem os trabalhos da Casa da Fraternidade, principalmente do setor doutrinário. E agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, mesmo distantes. A oportunidade de estarmos aqui falando sobre a Tua Palavra. E com a oração que Tu nos ensinastes, daremos por iniciado as nossas atividades da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. E o tema da noite é Não vim trazer a paz, mas a espada, com a nossa companheira Ana Moreno, que já faz parte aí da nossa programação, lá ao vivo na Casa da Fraternidade e ao vivo aqui também online, né? Já é a segunda vez que ela vem, uma das primeiras, né? E estamos com certeza muito felizes de tê-la aqui conosco novamente. Então, Ana, o espaço é seu. Eu, como sempre, vou me retirar. E, faltando uns 40 minutos, né? De 35 a 40 minutos, você pode ficar à vontade para conversar. Quem tiver perguntas sobre o tema, já pode aproveitar e ir enviando, tá? Aí no nosso chat. E, no final, quando faltam uns 15 minutinhos, eu volto. Tá certo? Fica à vontade. Ok, obrigada. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Para mim é uma grande honra, né? Eu fui, na verdade, a segunda a participar, né, dessas palestras online da Casa da Fraternidade e, assim, me sinto muito honrada, né, de ter sido acolhida por esta casa, que faz parte realmente do nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo, uma parte do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala sobre a estranha moral. Na verdade, se trata de uma frase, né, que Jesus falou e que ele disse na época: não vim trazer a paz, mas a espada, mas a divisão. E assim, vamos ler primeiro o trecho, né, que está na Bíblia e que Kardec extraiu da Bíblia e trouxe para a gente, para que a gente possa entender por que Jesus falou isso, né? Então, ele falou assim: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada.
Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Lucas também, ele fala também da mesma passagem, dizendo: julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas 12, 49. Então, assim, é meio difícil a gente imaginar, né, que Jesus, que era só amor, bondade, ele pregava esse amor. É difícil imaginar que ele tenha falado, né? Tenha sido partido dele essas palavras, né? Dizendo que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, a espada. Para as pessoas, principalmente aqueles que não acreditam, né, no cristianismo, ou que acham que isso tudo é uma farsa, eles achavam que não podia haver uma explicação, né, para o que Jesus falava. É difícil realmente a gente conciliar, né? Jesus, que foi um exemplo de amor, de bondade, e as palavras que incitam, de uma certa forma, a violência, a briga, a divisão, inclusive em família, né? O pai contra a filha, a filha, o irmão contra o irmão, a nora contra a sogra, a sogra contra a nora, né? E o genro. Então, é muito difícil. Tanto que, ao tratar dessa passagem, Kardec colocou ele nesse capítulo 23, que fala justamente sobre a estranha moral. Ou seja, qual é o sentido dessas palavras de Jesus? Porque elas realmente a gente não consegue conciliar essas palavras com a natureza e com tudo que ele pregava. Então, Kardec vai tentar explicar isso no Evangelho segundo o Espiritismo da seguinte forma. Ele fala: toda ideia nova, forçosamente, encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Ou seja, a palavra de Jesus, ela era revolucionária. Ela veio quebrando diversos paradigmas, né? Estamos falando de judeus há 2000 anos atrás, né? Que era uma sociedade extremamente patriarcal, né? Elitista, né? Os fariseus, né? Os sacerdotes em cima, embaixo o povo. As mulheres não tinham voz, né? Eram meros objetos. E Jesus, ele veio trazer noções que contradizem, né, todos esses paradigmas que havia naquela sociedade. Então, a gente pode primeiro, assim, pensar, para os judeus daquela época, Deus era o violento, era um Deus vingativo, era o Deus de uma raça, né? Ele ia mandar o Messias, que ia defender o povo de Israel, ia libertar o povo de Israel, e eles é que iriam dominar o mundo, né? Jesus já traz uma outra noção. Jesus fala Pai. Já diz que Deus é Pai. Olha que lindo, né? Olha como ele afronta, né, aquela época. E ensina a gente a rezar Pai Nosso, né? E ele chama de Paizinho. Enquanto os outros, né, colocavam o Deus dentro do templo, né? Eles precisavam de algum intermediário entre Deus e o pobre, o povo. Jesus dizia que não necessitava de intermediário. E Jesus dizia que o reino de Deus está no coração de cada um de nós. Não no templo. Não naquele templo enorme em Jerusalém, em que Deus morava lá no finalzinho e só os sacerdotes, os mais importantes, poderiam estar lá. Não. Deus, o reino de Deus está dentro de nós. Olha como ele vai quebrando, né, conceitos que eram
eram rígidos na época e que foram uma espécie de revolução, né? Ele também fala das bem-aventuranças. Imagina, bem-aventurados os pobres de espíritos mansos, bem-aventurados todos aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores. Ou seja, tudo que era, na época, sinônimo de fraqueza, de perdedor, Jesus exaltava. Jesus dizia coisas que ofendiam, né, a ordem das coisas, né? Ele também dizia que trouxe a principal lei de Deus para nós, que é a lei de amor, né? E olha que como essa lei do amor, ela transformou o pensamento na época. Quantas pessoas deram a vida para seguir essa lei, seguir esse ensinamento que Jesus pregava? E quantos eram contrários a ela? Quantos achavam que o reino de Deus estava garantido pela sua posição, pelo seu poder, pela sua riqueza, né? E não mudou muito. A gente consegue ainda encontrar pessoas que continuam pensando dessa forma, que o que eu tenho, eu sou mais importante, então Deus vai olhar mais para mim do que para o outro. E, na verdade, o que Jesus promoveu foi uma grande revolução. Foi uma grande revolução. Muitas pessoas enxergam o Cristo religioso, né? E eu não consigo enxergar além de um homem revolucionário, um irmão grande, perfeito, né? Que nos ensinou muita coisa. Ele foi capaz de romper vários preconceitos. Ele foi capaz de defender uma mulher adúltera, de ser apedrejada. E ela era só um objeto, não era nada, não era ninguém, não era uma pessoa. Ele também andava com prostitutas, andava com doentes, andava com as pessoas do povo e era criticado por isso, muito criticado. E quando quando questionavam ele o porquê que ele andava com essa gente de má índole, ele dizia: os doentes é que precisam de médico. Esse ensinamento, essa mensagem que afrontou, inclusive, a elite na época, e fez com que ele soubesse que a palavra dele, o ensinamento dele, o exemplo dele, iria provocar tantas disputas, tantas brigas, tantas discussões, e seria capaz de dividir o pai do filho, o marido da mulher e tantas outras coisas. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, Kardec continua dizendo: infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas as maiorias das vezes pela alegoria e pela. Daí o nascimento da Nora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguido que eram, fizeram-se perseguidores. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilharem da mesma crença. Quando Jesus chegou, ele trouxe uma nova ordem, né? Contrária a essa ordem mundial na época. E imagina que foi tão profundo, que pessoas, como eu falei antes, deram a vida, né? Cristãos foram ao circo e foram devorados por leões, né? por animais selvagens, foram queimados, serviram de fogueira. E esses cristãos, primeiros cristãos, de perseguidos passaram a perseguidores. Tem um filme muito interessante, eu não sei onde é que está passando, mas tem um tempo que eu assisti, que o nome dele é Ágora. Ele fala ele conta a história de Hipátia, de Alexandria, que era uma mulher, era cientista na época, né, no
século III depois de Cristo, e ela, pelos primeiros cristãos, depois que o cristianismo virou a doutrina, né, a religião oficial de Roma, eles começaram a perseguir as pessoas. Ou seja, de perseguidos passaram a perseguidores. E é interessante esse filme porque ela mostra como os cristãos pegavam um evangelho de Jesus, que falava de amor, de paz, de bondade, de caridade, transformava as palavras de forma a dizer que a Hipátia era uma bruxa, que a Hipátia por não acreditar, por não ser cristã, por ser pagã, ela merecia morrer. E ela realmente foi apedrejada, né, até a morte, por conta dessa doutrina, que para a gente, né, tem um significado de amor, de pureza, de bondade, e foi completamente deturpada. Depois disso, surgiram outras coisas, né? As cruzadas, por exemplo, foi também um movimento dos cristãos contra, né, os pagãos. A Inquisição, que foi uma página negra da história do homem, em que várias pessoas morreram por não possuírem a mesma fé, acusadas de bruxa, de diversas coisas, de hereges por conta disso. E hoje não é diferente. A gente não queima as pessoas, mas a intolerância religiosa ainda existe. O Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo, a palavra é a mesma, mas a forma como a gente prega é diferente do outro. Espíritas, às vezes, são chamados de adoradores do demônio. O demônio, então, é meio burrinho, né? Porque a gente fala de amor, fala de compaixão, de caridade, e a gente não fala em diabo. Mas temos, infelizmente, para algumas doutrinas mais preconceituosas, mais rígidas, esse tipo como chamam, né? Mas a paz e a espada, a gente pode dizer que, além de ter esse cunho, né, de ser uma palavra revolucionária que a gente sabia que ia modificar as pessoas, que ia fazer com que elas se dividissem, que elas se separassem, existe uma outra questão que é uma lição muito importante, que é a lição para o espírito imortal que somos. Não era só uma lição de uma época, é uma lição atual, é uma lição para hoje. Só que hoje nós podemos traduzir de uma forma melhor, de uma forma em que englobe uma questão espiritual mais profunda. O mesmo Cristo que disse, não vim trazer a paz, ele também diz, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou-la como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus também veio trazer a paz, mas não a paz do mundo. E é isso que ele deixa extremamente ele fez, né? E que a gente vai fazer essa distinção para poder conseguir entender qual é a paz do mundo, a paz espiritual e por que a paz e a espada. O que é a paz do mundo? Se a gente perguntar por que a nossa paz, por que a gente não está em paz hoje em dia, eu sei que muita gente vai dizer que nós não estamos em paz por conta desse surto, dessa pandemia e tudo. Mas esquecendo um pouco isso, no nosso dia a dia, a nossa paz é perturbada pelo nosso marido, nossa esposa, companheiro, companheira, nosso parceiro, namorado, namorada, porque eles não dão o que eu quero, eles não conseguem ser o que eu quero que eles sejam, eles não me tratam bem, então eu não tenho paz por causa deles. Ou eu não tenho paz porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho marido, não tenho companheiro, não tenho namorado, né? E então eu também não estou em paz por conta disso. Ou então eu não tenho paz porque meu filho e minha filha é um problema. E para falar a verdade, cá entre nós, né? Filho e paz são palavras que não combinam.
Eu tenho um amigo que fala que no dia que o filho nasceu foi assim. O filho entrou pela porta, a pai saiu pela outra. Porque por mais que cresçam, por mais que a gente veja ele se desenvolvendo, amadurecendo, o filho nunca deixa de ser filho e nunca deixa de ser um motivo de preocupação. A gente também pode dizer que a gente não tem paz porque a gente tem um trabalho ruim. Nosso chefe é tirano, não gosta da gente, o chefe é um problema e a gente não consegue desenvolver. A gente pode dizer que não tem paz porque eu não tenho uma casa, não tenho meu carro, não tenho uma bicicleta, não tenho um casamento, não me formei ainda, não consegui um trabalho, eu não tenho paz porque eu não me aposentei. Na verdade, eu não tenho paz porque choveu, não tenho paz porque está fazendo sol, eu não tenho paz porque minha vida é difícil. Então a gente vai passando a nossa vida tentando encontrar uma paz que está nos outros, buscando uma paz nas circunstâncias da vida. Porém, a gente não controla nem a vida, nem as pessoas. Essa paz do outro, a gente não vai conseguir. Cada um é diferente. Cada um tem uma personalidade. Às vezes, as coisas não acontecem também da forma que a gente queria. Nada está sob nosso controle. Nada. E é interessante porque, assim, na era tecnológica que nós vivemos, que a gente achava que tinha tudo nas mãos. Nós pensamos que dominamos o mundo, surge um vírus tão poderoso para mostrar a nossa fragilidade, para destruir os nossos planos. Descobrimos que o outro, que a vida, que as circunstâncias, elas mudam. Nada é permanente. Nada. Eu fico vendo as pessoas falando que o casamento que foi adiado, a compra da casa que foi adiada, a neta que eu não posso abraçar. É tão doloroso ver as pessoas se afastando, né? As pessoas não podendo se abraçar. Há 3 meses atrás a gente podia fazer isso tudo. Tudo. De repente, tudo passou. Tudo acabou. As circunstâncias da vida a gente não domina. A gente não consegue fazer nada. Então, se a gente vai buscar a paz no outro ou nas circunstâncias, a gente não vai conseguir encontrá-la. É por isso que a gente precisa buscar em outro lugar. E aí, Chico Xavier, no livro, deixa eu pegar aqui o nome do livro para vocês. Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. Aqui, no capítulo 104, quando ele fala da espada simbólica, ele diz: na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidado, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e aumentando-se dos movimentos da vida. Essa é a paz do mundo. É a paz que a gente deseja, é ficar numa rede, descansando, deixando o mundo passar, sem problemas, ter todos os nossos desejos e necessidades atendidas. Essa é a nossa paz do mundo. É a paz que a gente acha, né? Tomando água de coco, perna para cima, na maior tranquilidade. É a paz da lagoa, né? Aquela lagoa calma e que a gente olha, tá plácida, tá tranquila. A gente vê e fala: meu Deus, quanta paz. Tão serena, né? A lagoa por cima. Mas quanta lama será que tem por baixo? Quanta podridão. Essa paz a gente chama da paz inútil. É a paz que não traz nada. A gente precisa da paz ativa. A paz do rio tranquilo. Aquela paz que a gente vai passando pela vida, que nem o rio, né? Com calma, mas sempre ativo, sempre trabalhando. E quando chega um obstáculo, em vez de a gente paralisar, a gente começar a desesperar, xingar o outro, xingar o marido, o filho, o chefe, o vizinho, o cachorro, em vez de xingar a Deus, a gente encara o obstáculo, se fortalece e ultrapassa. É assim que o rio faz. Quando ele encontra um obstáculo, ele vai se fortalecendo, se enchendo, até conseguir ultrapassar aquele obstáculo.
quando a gente chega a esse nível de paz, a gente chega a uma consciência tranquila. Paz de espírito é a consciência tranquila. Não é ter tudo o que deseja, mas é ser tudo que pode ser para ter uma consciência sem mácula. E quem ensinou melhor a gente a ter essa paz foi São Francisco de Assis. Né? Na oração dele, imagina, o que a gente fala, né? Senhor, fazei-me o instrumento da vossa paz. O instrumento, o exemplo, eu quero ser a ferramenta, eu quero ser o propagador da sua paz. Então, quando ele pede para ser um instrumento da paz, ele começa a mostrar que a paz se conquista com atividade. Tanto que ele diz que quando houver ódio, que eu levo o amor. Quando houver ofensas, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. As palavras da oração é no sentido de algo que a gente deve fazer, que a gente deve levar, deve conter, né? Porque a gente só pode passar ao outro aquilo que a gente possui, que é o amor, o perdão, a união, a fé, né? A verdade, a alegria, a luz. Tudo isso não é aquela paz parada, não é uma paz passiva, uma paz ativa. É uma atitude diante da vida. É algo que nós podemos construir dentro de nós para alcançar. E falando continuando o texto do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai dizer: Jesus não poderia endossar a tranquilidade desse Jaez, ou seja, da paz passiva. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, segundo ele, a espada é a espada do autoconhecimento. E olha que a gente fala em autoconhecimento o tempo inteiro aqui na doutrina espírita, né? A gente sempre fala de Sócrates na Grécia, né? Que quando falava para os seus discípulos, dizia que conhece-te a ti mesmo, conforme dizia o oráculo de Delfos. Aí passamos a Kardec, que diz no Livro dos Espíritos, na questão 919, que o meio do homem se melhorar é conhece-te a ti mesmo. Como o sábio, o Sócrates tinha dito antes. E aí vem Freud, poxa, como é que eu não me conheço? Não é possível que a gente não se conheça. Eu sou Ana, né? Estou aqui palestrante, sou espírita, sou mãe, sou esposa, então eu tenho tantas coisas, como é que eu não me conheço? Mas aí vem Freud e diz assim: amigos, nós temos no nosso aparelho psíquico uma parte chamada inconsciente, e tem muita coisa neste lugar que a gente não consegue, acessar com calma. E aí, saindo de Freud, nós entramos em Jung. E Jung fala desse processo, um processo de individuação, é um processo de autoconhecimento, a fim de que a gente possa chegar a um equilíbrio psíquico. Ou seja, é um processo de desenvolvimento de toda essa totalidade psíquica, a fim de que a gente possa crescer e evoluir, chegar à nossa totalidade, em que tanto a parte consciente como o inconsciente, o nosso self, a nossa sombra, tudo isso chegue ao nosso conhecimento. E tem uma frase dele, de Jung, que eu acho fantástica, que ele fala assim: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. A escuridão, lógico, dentro de nós. E aí, seguindo esse curso, né, um pouco de historinha do autoconhecimento, a gente chega em Joana de Ângeles, né, que tem hoje uma obra psicológica imensa,
né, que trata do assunto da psicologia, principalmente a psicologia analítica de Jung, e ela nos traz vários conceitos que nos desperta e nos liberta. E no livro dela, Fugas Essenciais, tem um trecho que ela faz que fala que a busca da harmonia é inevitável no ser humano. Lográ-la, no entanto, constitui uma empresa na qual se deve empenhar com as veras do sentimento. A tranquilidade a gente só consegue encontrar com o autoconhecimento. E não é fácil, a gente sabe. Né? É um pouco complicado até, porque às vezes a gente se engana. Muitas vezes a gente se engana, achando que o nosso orgulho não é orgulho, o nosso egoísmo não é isso mesmo, a vaidade, a nossa impaciência e nossa intolerância, tudo isso são coisas que fazem parte da nossa personalidade e são nossas defesas contra o mundo. Esquecendo que a gente não precisa, de forma nenhuma, dessas defesas, quando a gente tem incorporado o mestre, né, a lei de amor, porque isso aqui que a gente está vivendo é passageiro. Logo, logo a gente vai ter que se encontrar, né, em outras paragens, e eu espero que em paragens melhores. Né? E no livro também de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai falar sobre a questão do combate. Né? E ele vai nos falar que existe nas lides da evolução o combate e o bom combate. Então, são dois tipos. Ele vai dizer que no combate visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Ele diz nesse caso que a nossa espada, né, a espada que a gente deveria usar é voltada para o outro. A culpa é do outro. Né? A gente não conseguiu a nossa paz porque o outro é que nos impede de ter tranquilidade. Então, nesse caso, a gente chega até a ficar feliz com a miséria do outro. Olha que absurdo, né? E o pior que é verdade. Quantas vezes a gente não fica feliz e a gente usa de astúcias, né, de enganações para tentar puxar o tapete do outro, porque aquele outro não merece aquilo, porque aquele outro não é bom. Então, a gente puxa o tapete dele e a gente fica feliz, porque a gente conseguiu derrubar ele. Isso, lógico, é completamente contrário, né, ao ensinamento de Jesus. Às vezes a gente imagina que o mundo seria resolvido se alguma coisa de ruim acontecesse com A, com B, com C. Nada disso resolve. Né? Toda a pandemia, tudo que nós estamos vivendo é construção nossa. Enquanto não sairmos desse lugar, enquanto não sairmos dessa energia, enquanto não mudarmos o nosso comportamento diante da vida, né, a vida vai nos trazer os remédios que precisamos. Muita gente está falando porque Deus mandou essa pandemia. Gente, eu não acredito que Deus tenha feito isso, porque Deus, as leis de Deus são imutáveis, as leis de Deus são eternas. Ele não vai simplesmente dizer, não, aqui na Terra não está dando muito certo, eu vou mandar um vírusinho para acabar com o mundo, não. Quem está construindo isso somos nós. E nós precisamos ter essa responsabilidade para deixar de culpar os outros ou as circunstâncias da vida, ou Deus, sobre as tragédias que nos alcançam. E por isso é que é necessário ter a outra paz, a paz espiritual. E Emmanuel vai dizer que no bom combate, ele falou do combate, que a espada voltada para o outro. E ele fala que no bom combate, nós dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. A espada que a gente voltou para o outro, ela volta para a gente. Se a gente pensar numa espada virada
para nós, a gente vai imaginar uma cruz, né? Que a espada para cima é uma espada, a espada virada para baixo, ela parece uma cruz. E quando a gente volta essa espada para nós, para dentro da gente, questionando quais são as coisas que devemos combater, né? E que nos deprime e que nos arrasta ao mal, que nos deixa, nos atrasa a evolução. Quando a gente começar esse combate, no bom combate, a gente vai conseguir aí ter paz. Ele continua, Emmanuel, dizendo: combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste, na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Enquanto estivermos combatendo o outro, as circunstâncias, Deus, nós estaremos presos ainda à terra. Estaremos ainda entrando nesse processo de causa e efeito, tendo que responder, tendo que aprender a ser melhores. As nossas conquistas, ter a consciência de que somos nós os construtores da nossa felicidade ou nossa infelicidade. Somos nós que produzimos aquilo que queremos, né? E até de forma inconsciente, o que vivemos é aquilo que desejamos. Já o bom combate, né, quando a gente se volta para a nossa própria pessoa, nossa própria alma, nosso próprio espírito, ele vai nos libertando. Nós vamos nos despojando das vestes, né, materiais que nos prendem à terra ainda, e vamos deixando aqui as capas do orgulho, as capas da vaidade, as capas dos preconceitos e das intolerâncias. É tanta maldade que a gente vê, né, que às vezes a gente fica assim preocupado e questionando por que a gente ainda está aqui. Se precisamos estar aqui, se isso ainda nos abala, se isso ainda nos provoca perturbações, é porque a gente ainda não encontrou a paz. A gente ainda precisa aprender, a gente precisa ainda estar aqui, nesse estágio que a gente está. E aí, para falar sobre essa jornada de autoconhecimento, ninguém melhor do que o Paulo de Tarso, que para a gente, né, é algo fantástico, é um personagem fantástico. Essa jornada de Saulo, o judeu, o doutor da lei, orgulhoso, que perseguiu os cristãos, que seguia Moisés de uma forma cega, e a transformação dele em Paulo é algo muito bonito, é uma trajetória lindíssima. Ele foi realmente um grande perseguidor dos cristãos, um grande perseguidor após a morte de Jesus. Ele, inclusive, foi o responsável pela morte de Estevão, foi o primeiro mártir do cristianismo. E, no entanto, ele conseguiu se converter. Na obra Paulo Estevão, Chico Xavier, pela mediunidade, né, pela psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, Emmanuel vai contar que a caminho de Damasco, Saulo, não era Paulo ainda, era Saulo. Saulo tinha perdido a noiva, estava indo para Damasco para prender Ananias, porque era cristão. E na viagem ele ficava refletindo como, por quê? Por que Deus, ele era tão conhecedor da lei de Moisés, ele conhecia Deus melhor do que ninguém. Ele pregava nos templos, nas sinagogas, ele era poderoso, era jovem. Como é que ele não tinha encontrado a paz? Aquela paz que ele viu nos olhos de Estevão quando morreu. Aquela paz que ele viu nos olhos de Abigail, sua noiva, cristã, que faleceu nos seus braços. Como é que ele não enxergou, como é que ele não tinha aquela paz que ele via naqueles cristãos
que se sacrificavam e que falavam de Jesus. E que não, por mais que fossem violentados, por mais que fossem atacados, ainda mantinham a paz. E ele não conseguia. E no caminho de Damasco, ele foi refletindo isso até encontrar a figura do mestre. E a partir daquele momento, ele se converteu. A partir daquele momento, a jornada de dor que Saulo passou para se transformar no Paulo, o maior apóstolo, um dos maiores apóstolos do Cristo, o apóstolo dos gentios, foi grandiosa. Primeiro, ele encontrar Jesus na estrada de Damasco, ficou cego, não conseguiu enxergar, foi uma luz tão forte que o cegou, a figura de Jesus. Foi curado por Ananias, justamente a pessoa que ele ia matar. Ele estava indo para Damasco matar. Foi curado por Ananias. Quando ele se recuperou, ele foi para a sinagoga de Damasco e foi vaiado, foi xingado pelos amigos, pelos judeus, né? Pessoas que ele tinha, que eram íntimos dele. E que começaram a xingar ele porque ele estava defendendo um carpinteiro, defendendo um homem qualquer que morreu crucificado. Como é que ele podia defender um homem desse? Saulo ainda foi para o deserto, né? Foi para Jerusalém, foge de Jerusalém para não ser preso, e cansado, sem recursos, ele resolve voltar à casa dele para encontrar o pai. Essa passagem, a do pai, do encontro do Paulo com o pai, é para mim uma das passagens mais belas do livro Paulo Estevam. Porque nesse momento, Paulo é extremamente o contrário do que era. O pai não poderia reconhecê-lo. Ele estava abatido, cansado, frágil, estava magro, doente, sem recursos. E ele foi procurar o pai para que o pai pudesse ajudá-lo. Porque ele precisava de recursos, porque o sonho dele era pregar o evangelho de Jesus. Ele realmente se converteu em cristão. E quando ele chega na casa do pai, o próprio criado não o reconhece. E vai chamar o pai. No portão mesmo, ele se encontra. De um lado, Paulo, cristão, fragilizado. Do outro, o pai, judeu, preso às raízes, preso à raça, preso aos dogmas, aos paradigmas. E, naquele momento, a única coisa que Paulo queria era o conforto. E o pai deu um ultimato. Ou seu Jesus, ou eu. Ou você renega esse Cristo, ou não entra aqui. E Paulo não teve dúvidas. Disse, pai, o Cristo salvará nós dois. Nós dois precisamos do Cristo. Não. Ou Cristo, ou eu. E Paulo vai embora. E quando ele está indo, o criado chega com uma trouxa de moeda para entregar a ele e fala assim, Paulo, teu pai mandou para você. E ele diz, na hora ele fica o orgulho, né? O homem orgulhoso se revolta. Ele não precisa de esmola do pai. Ele queria o pai. Ele queria alguém que o acalentasse, alguém que o amasse, alguém que o protegesse. Ele não queria aquela esmola. E eu vou ler para vocês o trecho, que é uma das coisas mais lindas da passagem do livro, que ele fala que Paulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Dali-ia uma lição. Mostraria o valor próprio, mas considerou ao mesmo tempo que as provações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus, para que seu coração, ainda voluntarioso,
aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as suas batalhas. Nesse instante, Paulo aceitou o dinheiro. O orgulho perdeu, a humildade ganhou. E a partir desse momento, a jornada de Paulo foi só ascendente. E mostra, e tudo isso eu queria só mostrar para vocês que, em suma, não adianta a gente buscar a paz no outro nas circunstâncias da vida. Isso não vai nos trazer a paz. A paz é algo mais interna, é algo que a gente conquista pouco a pouco, descobrindo através do estudo e da prática da lei de amor e da lei de Deus. O que nós precisamos é fazer essa conquista, conquistarmos intimamente essas condições de termos a paz e a tranquilidade que a gente precisa e que a gente merece, na verdade. E se a gente ganhar, se a gente pegar essa espada e em vez de apontar para o outro, a gente apontar para a gente mesmo, com certeza a gente vai, que nem Paulo, deixar o homem velho para trás e vai aparecer um homem novo, bem melhor. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Muito bom estar aqui com você. Maravilha! Ainda temos aqui umas perguntinhas. Virgem, nada difícil não, né? Nada! Vamos ver aqui, que eu tô tentando achar aqui, que teve algumas. Olhar o mar traz paz. Acho que é só uma colocação. Olhar o mar traz paz, o que merece ser usufruído. Acho que essa paz vem de Deus. Entendo que não estamos aqui para ficar parados, mas de vez em quando é necessário usufruir o que Deus criou. Com certeza, a gente precisa recarregar energia, lógico. Senão, já dizia a minha avó, né? Saco vazio, né? Não fica em pé. Então a gente precisa. Não, eu acho que eu errei no ditado, mas tudo bem. A gente precisa também descansar a cabeça, porque senão a gente não aguenta. Desculpa, gente, eu errei o ditado. Ah, tudo bem. Sueli pergunta: quanto tempo será necessário para combater o egoísmo e a vaidade? Depende do tempo que a gente se propor a deixar. Se a gente quiser começar agora, a gente já começa agora, né? Porque não tem um tempo, não tem um prazo específico. Como uma grande caminhada começa com o primeiro passo, cabe a gente dar o primeiro passo. E aí nós aqui, através do nosso estudo, através da prática da doutrina, é que a gente vai conseguir realmente deixar esse homem velho de lado, né? E conseguir tirar essas imperfeições, né? O egoísmo, o orgulho, tudo isso que nos atrasa. Certo. Temos mais duas perguntinhas. Uma é de Rochelle Estrela. No processo de educação de crianças e adolescentes, como é possível trabalhar a autoavaliação para o autoconhecimento? Qual o melhor momento? Gente, eu acho que a gente está falando de espíritos, né? Embora sejam crianças e adolescentes, são espíritos. E a maturidade espiritual depende de cada um. O que eu acho que a gente deve fazer, na realidade, é mostrar o caminho, é dar a base. E a base a gente tem a obrigação de dar. Porque a partir do momento em que nós fomos colocados com essa incumbência de ser pai e mãe de determinado ser, é nossa responsabilidade. Tem uma passagem no Evangelho que fala que o que será da gente se amanhã, chegando no mundo espiritual, Deus perguntar o que fizeste dos filhos que eu te dei, né? E imagina o constrangimento daquela mãe ou daquele pai que deixou de dar a ele o que ele precisava realmente, que não era nem muito a matemática, nem o português, não era tanto a ciência, não tanto a educação física, o karatê, o balé, né? Nós estamos enchendo nossos filhos de atividades e o principal, esquecemos de levar no centro ou numa qualquer outra agremiação religiosa para que se fale de Deus.
educar a criança e o adolescente na fé, não significa que ele vai seguir aquele caminho, mas é nossa responsabilidade orientar nesse sentido, né? Acredito que é assim que se deve ser feito. Não podemos impor o espírito, nem Jesus impôs nenhum tipo de obrigação a gente. Mas desde pequenininho a gente deve cuidar. Desde pequenininho a gente deve dar a ele as bases e as ferramentas para conseguir evoluir e crescer. O autoconhecimento vai chegando aos poucos, com base nisso que a gente já está dando. Certo. E mais uma é de Gil Cardoso. Tem duas? Ah, meu pai já está aqui me soprando que tem duas. Enfim, vamos lá. Gil Cardoso. O que fazer para não deixar com que as coisas exteriores nos envolvam ao ponto de perdermos a nossa paz? É difícil. Às vezes até nem Rivotril. Às vezes consegue fazer a gente perder. A gente às vezes perde realmente a paz. Mas eu conheço muita gente. Conheço pessoas que o mundo pode estar se acabando e ela está lá na tranquilidade. Né? Ela tem uma consciência forte. É incrível que me veio assim a memória a questão do Chico, que ele colocava, né? Tudo passa na frente no quarto dele. E eu coloquei, vocês não podem ver o que eu estou vendo aqui na minha frente, eu também coloquei a mesma frase. Só que eu coloquei uma frase que é de Teresa d'Ávila, que é parecida. Que ela diz assim: não se perturbe nem se apavore. Tudo passa. Só Deus basta. Então, se a gente tem essa fé e essa confiança, a gente não vai permitir que o outro ou as circunstâncias perturbem tanto a nossa paz. É lógico que as circunstâncias da vida, né, nós estamos envolvidos nesse momento que tudo que a gente planejou, né, a gente perdeu o controle de tudo. Tem muita gente em crise de ansiedade, a depressão, né, muitas pessoas deprimidas e tudo. E a gente está precisando refletir bastante sobre isso. Porque, na verdade, a matéria ela não é a coisa principal. E se a gente permite que o outro, ou as circunstâncias, perturbem a nossa paz, nós nunca conseguiremos alinhar a lei de amor, de bondade, de prosperidade em nosso íntimo. Maravilha. Tivemos ainda algumas perguntas aqui, mas como a gente já está bem pertinho de concluir, e para a gente não correr o risco do Instagram não permitir que a gente salve, né, a live, então eu já vou fazendo os agradecimentos finais. Então, gostaria de te agradecer muito mesmo, Ana. Muito obrigada pela sua palavra. Ave Maria. Maravilhoso mais uma vez. E aproveito esse momento, antes da gente fazer a prece final, para convidar todo mundo para vir para a próxima palestra, que vai ser na quarta-feira, 9 da manhã, sobre fé e religião. E aí as perguntinhas, acho que teve umas duas perguntas que não foram respondidas, eu peço desculpas, tá? E aí vocês já trazem na quarta, que a gente com certeza dá um jeitinho de responder, tá bom? E é isso, vamos fazer a nossa prece final. Ana, eu vou pedir para você fazer, tá? A gente ainda tem uns minutinhos aí, acho que uns 2 minutinhos a gente consegue, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui. Agradeço muito, tá? Até a próxima. Muita paz a todos. Pronto, vou colocar a musiquinha aqui. Você pode fazer a prece, por favor. Divino Mestre Jesus, acalenta o nosso coração. Traz a todos nós a paz que necessitamos para combater que estão de nós e que nos impedem a ser felizes, nos impedem a ser melhores. Nós, Senhor, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a evoluir, ajuda-nos a entender a vossa palavra, a seguir o vosso exemplo.
a ter o teu ensinamento diariamente em nossa vida. Ampara, Senhor, todos aqueles que sofrem nesse momento, os que estão doentes do corpo e da alma, estão presos, estão nas ruas, sem ninguém para cuidar. Senhor, para que neste momento possamos viver em oração, sem se perturbar, buscando fortalecer a todos que necessitam de nós, buscando finalmente ser espíritas e cristãos acima de tudo. Senhor, fazei um instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é isso, gente. Damos por encerrado hoje a nossa transmissão. Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês e a sua participação também, Ana, tá? Um Obrigada, beijo. amiga. Fica com Deus, gente. Até quarta, 9 horas, tá, gente? Oxi! Tchau. Boa noite. Fiquem com Fiquem Deus. bem. Tchau. Tchau.